Bom dia, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando desde as 6 horas da manhã, aqui na nossa web rádio Conexão Viva, rádio que nos mantém conectados ao Senhor. Manhã do dia 3 de julho de 2024, quarta-feira. Deus os abençoe, graça e paz. Eu sou o pastor Dimas Pimentel e estamos aqui ao vivo, mais uma vez, trazendo a boa mensagem para você que está nos acompanhando. Nessa manhã o pastor Marcos Lacerda já trouxe às 5h55 a palavra de bom dia para você. E agora nós estamos dando continuidade aqui através da nossa transmissão ao vivo pela rádio e também agora pelas nossas redes sociais, Facebook e também YouTube, pelo canal Conectados ao Sagrado. Deus abençoe todos vocês, tenhamos um dia alegre, abençoado e próspero, que a mão de Deus esteja sobre a sua vida. Mais uma vez, meu querido irmão, minha irmã, você que nos ouve, nos acompanha, você que vê pelas nossas redes sociais e você que nos ouve através da nossa web rádio. Você que não tem ainda o nosso aplicativo, é muito fácil ir ali no App Store, na loja virtual do teu celular e digitar Rádio Conexão Viva. E vai aparecer o app ali, o app, e você vai baixar gratuito e instalar no teu celular. Se você não conseguir, você pode me chamar aqui, me dar o teu contato aqui pelas nossas redes sociais e eu mando para você o aplicativo gratuito para você ter uma rádio evangélica que prega a palavra todos os dias por 24 horas de segunda a sexta para você com grandes louvores. Amém? E nessa manhã eu quero trazer para vocês um milagre que está registrado ali em Mateus capítulo 14, versículo 22 ao 33, Marcos 6, versículos 45 ao 51 e João capítulo 6, versículo 16 ao 21, que é o milagre em que Jesus anda sobre as águas. É um dos milagres mais emblemáticos registrados na Bíblia e é aquele em que Jesus anda sobre as águas. Esse milagre foi registrado nesses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e João. Em Lucas nós não temos. E ao andar sobre as águas, Jesus revelou a forma muito clara aos seus discípulos a sua natureza divina e também nos revela. Ok? Então eu vou fazer uma leitura rápida aqui para nós, da narrativa, que diz assim: E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando lá já à tarde, estava ali sozinho. O barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e o adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genesaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla de suas vestes, e todos os que a tocavam ficavam sãos. O texto do Evangelho de Mateus, aqui que nós lemos, também destaca a atitude de Pedro diante desse grande milagre.
ao ver Jesus andando sobre o mar, Pedro pediu que pudesse ir ter com ele. Então Pedro andou sobre o mar por alguns instantes, mas logo depois começou a afundar. Então, vamos ver aqui como tudo aconteceu, conforme a narrativa que nós lemos. Quando Jesus andou sobre as águas? Jesus andou sobre as águas depois de um dia muito agitado. Ele havia alimentado uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Maravilhadas com tudo o que havia acontecido, as pessoas queriam fazer de Jesus o rei dos judeus. O povo pensava que o propósito do ministério messiânico era terreno. As pessoas viam em Jesus um possível líder para conduzi-las a uma revolta contra Roma. E não conseguiam entender que, na verdade, ele trouxe o reino dos céus, o reino espiritual, para a terra. Então Jesus tratou de se afastar da multidão para orar. E depois resolveu partir para outro lugar. Enquanto despedia aquele povo, Jesus mandou que seus discípulos atravessassem o mar da Galileia rumo à cidade de Cafarnaum. Talvez com uma parada no porto de Betsaida, conforme João 6,16 e Marcos 6,45, provavelmente Jesus combinou com os discípulos que eles fossem adiante dele, navegando pelo contorno da margem do mar da Galileia até Betsaida. Ali Jesus se encontraria com eles para que juntos pudessem atravessar para o outro lado, em direção à cidade de Cafarnaum. Mas o texto bíblico diz que, após despedir a multidão, Jesus subiu sozinho a um monte para orar. E ali permaneceu até anoitecer. Lógico, a essa altura o barco dos discípulos estavam sendo castigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Mateus 14, 24, que nós lemos aqui. Então, muito provavelmente, os discípulos se aproximaram do porto de Betsaida e ficaram aguardando Jesus. Mas tão logo um vento forte começou a soprar, afastou o barco dos discípulos da margem e levou para longe. Aí vem onde o ponto em que Jesus aparece andando sobre as águas. O Mar da Galileia é um lago com aproximadamente 21 quilômetros de extensão. A sua largura máxima é de 14 quilômetros. Então acredita-se que num ponto em que os discípulos estavam, a largura do lago alcançava facilmente 11 quilômetros. A Bíblia diz que o barco já estava no meio do mar por causa do vento. Marcos 6,47, Mateus 14, 24. Então naquela região é comum a formação de tempestades repentinas. Por quê? Porque o lago fica numa depressão muito abaixo do nível do mar e é cercado por montanhas. Ali, correntes de ar frio das montanhas se encontram com o ar quente que cobre o lago. E tudo isso faz com que as ventanias levantem ondas de quase 3 metros de altura durante uma tempestade. Então isso quer dizer que o mar realmente estava agitado, estava batendo muito. E eu conheço muito bem, né? Afinal de contas eu servi a marinha por mais de 30 anos. Viajei muito de navio. Servi embarcado como marinheiro cursado, cabo e sargento em navio, viajando bastante. Então a Bíblia Sagrada diz que Jesus viu os discípulos remando com dificuldade, afastado em 5 quilômetros da margem, de acordo com João 6,19 e Mateus 6,48. Os discípulos tiveram de enfrentar aquela situação por algumas horas, vamos dizer assim. Parece que era início da noite, quando o vento começou a levar o barco para o meio do mar. E Jesus chegou até o barco somente quando já era alta madrugada. Mateus 14, 23 ao 25. O modo com que Jesus alcançou o barco dos discípulos foi extraordinário, foi sobrenatural. Então é sobrenatural a maneira com que Jesus nos alcança no meio dos problemas, das grandes dificuldades que nós muitas das vezes achamos que não tem solução, mas Jesus é a solução para tudo. Por isso que nós precisamos descansar nele. Os discípulos tiveram de enfrentar aquela situação por algumas horas.
O modo com que Jesus chegou ali, tremendo. Eles estavam remando contra a força do vento, quase que numa tentativa inútil de controlar o barco. Então, de repente, eles viram alguém caminhando sobre o mar. A figura no meio da escuridão era indistinta e eles ficaram completamente apavorados. Eu imagino eles vendo um vulto se aproximando. Eu já naveguei à noite pelo mar e você não vê nada. No navio que tem mais tecnologias, você não consegue ver nada. Imagina num barco de madeira naquela época, na escuridão, você não conseguia ver nada. Então a figura era indistinta e eles ficaram completamente apavorados. Como alguém poderia andar sobre as águas como se estivessem pisando em terra seca? Eles não tinham visto isso nunca acontecer. E eles não imaginavam que Jesus fosse fazer assim. Então os discípulos até pensaram que fosse um fantasma e começaram a gritar de medo. Nós vemos isso em Mateus 14, 26. Mas foi logo em seguida que eles achavam que era um fantasma. Jesus grita e diz: sou eu, não tenham medo. Então Jesus subiu no barco. Aí o vento se acalmou e eles chegaram em segurança no destino desejado. Mas nós temos um detalhe ali que acontece. Pedro anda sobre o mar. Somente Mateus registra a reação de Pedro ao saber que Jesus estava caminhando por cima das águas. Está em Mateus 14, versículos 28 ao 31. Então aquele discípulo vigoroso rapidamente pediu que seu mestre permitisse que ele fosse ao seu encontro. E Pedro andou sobre as águas durante um tempo, mas logo afundou. Então é comum algumas pessoas criticarem o apóstolo Pedro por ele ter afundado nas águas. Mas aqui é preciso lembrar que Pedro não era nenhum incrédulo. Isso nos ensina muita coisa. Então provavelmente nenhum de nós teria tido a atitude ousada de fé que Pedro teve. Facilmente teríamos permanecido no barco juntamente com os demais discípulos. Mas Pedro queria mais. Pedro queria experimentar o sobrenatural. Pedro queria tocar no sobrenatural. Pedro queria viver o sobrenatural. Na verdade, Pedro andou sobre as águas como resultado de uma fé genuína em Cristo. Eu quero ver por esse lado. Ele andou sobre as águas também, porque ele experimentou uma fé genuína em Cristo. E nem por um instante ele duvidou que a pessoa que estava andando sobre as águas era Jesus. E por isso ele pediu para ir ter com ele. Então, enquanto Pedro manteve esse olhar firme em Jesus, ele teve essa experiência sobrenatural em sua vida. Que experiência foi? Experiência do poder divino sobre a natureza. Então, quando Pedro andou sobre as águas, ele experimentou de forma mais literal possível a ação sobrenatural de Deus sobre a criação. Ele experimentou. Mas no exato momento em que ele desviou o seu olhar de Jesus e se concentrou no vento e nas ondas que estavam ao seu redor, aí ele começou a afundar. Isso para nós é algo muito significativo, porque muitas pessoas fitam seus olhares em homens, nos problemas, e não fitam seu olhar em Jesus. Sabe? Você tem que fazer a sua parte, mas faça a sua parte confiando em Deus, não em você, não nos recursos que você tem disponível de tecnologia, contatos humanos, aquela coisa toda. Não, faça a sua parte, mas confia em Deus. Entrega o teu esforço ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e deixa Ele fazer o milagre. Pedro não pediu que os discípulos que estavam ali no barco lhe jogassem algum apoio. Não. Então, quando Pedro começou a afundar, ele não pediu uma boia, não pediu nada, ele apenas falou com Jesus. Ele também não pensou em confiar em suas próprias habilidades para tentar escapar daquela situação difícil nadando. Pedro simplesmente clamou ao Senhor por socorro. Ele sabia que havia vacilado, mas não havia se esquecido de quem estava à sua frente.
e que era o único que podia lhe ajudar. E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou, amparando ele nos braços, pela sua própria mão. Ele foi amparado pelos braços de Jesus. Pedro escutou a própria repreensão, vindo de Deus, vindo do próprio Jesus, que dizia: homem de pequena fé, por que duvidaste? Opa, que lição! A dúvida nos impede de concretizar o milagre. A dúvida nos impede de alcançarmos as bênçãos que Deus tem preparado para cada um de nós. Mas tem uma pergunta bem interessante, que seria essa: por que Jesus andou sobre as águas? Jesus andou sobre as águas para revelar aos seus discípulos a sua plena divindade, poder sobre todas as coisas, inclusive a natureza. Na verdade, todos os milagres realizados por Jesus durante seu ministério terreno tinham como objetivo principal apontar para a sua pessoa como sendo o verdadeiro Filho de Deus, enviado ao mundo, conforme prometido nas Escrituras, no Antigo Testamento. E, consequentemente, o milagre em que Jesus anda sobre as águas também serviu para fortalecer a fé dos discípulos, a fé da igreja. Eles deviam aprender que quando a fé está depositada em Cristo, o Filho de Deus, não há nada a temer. Quando sua fé está depositada em Jesus, o Filho de Deus, não há nada a temer. Mateus registra a reação dos discípulos em harmonia ao propósito principal desse milagre. E eles ali naquele momento adoraram a Jesus, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Mateus 14:33. Então Jesus andou sobre as águas porque ele é Deus. Ele poderia andar sobre o vento, sobre as copas das árvores, mas ele andou sobre as águas. Ao andar sobre as águas, Jesus revelou ser verdadeiramente Deus. Somente o Criador do universo poderia desafiar as leis da natureza e andar por cima das águas. E quando ele caminhou sobre o mar da Galileia, Jesus não tomou conhecimento das leis da gravidade, da liquidez, da densidade dos corpos ou de qualquer outra lei que desafiasse o seu milagre. Ele simplesmente saiu da terra firme e continuou caminhando tranquilamente sobre as águas. Jesus demonstrou que as forças físicas são completamente submissas a ele. As leis da física, e eu sou físico, eu sou formado em física e tenho pós-graduação em matemática e física. Então ele provou que as leis da física são completamente submissas a ele. E em conexão a essa verdade, Jesus andou sobre as águas e mostrou ser ele próprio o cumprimento das Escrituras. Quando Deus se manifestou a Moisés na sarça ardente, ele lhe disse o seu nome. Que nome é esse? Ele disse: eu sou. Êxodo 3,14. Então daí nós podemos entender o tamanho do significado que estava na saudação de Jesus ao dizer aos discípulos amedrontados: sou eu sou. Literalmente, eu sou. Não tenham medo, disse Jesus, João 6,20. E foi o Deus Trino que abriu o Mar Vermelho e livrou Israel dos egípcios. Foi ele também quem abriu o Rio Jordão para que seus servos pudessem passar. Josué 3, 2, 2 Reis 2. Jó certa vez respondeu que Deus é aquele que sozinho estendeu os céus e andou sobre os altos do mar. Jó 9,8. Então, quando Jesus andou sobre o mar, ele deixou claro quem realmente ele é. E por isso foi legítima a adoração dos discípulos, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Eles estavam perplexos diante do verdadeiro Filho de Deus. E por Jesus ter feito todos esses milagres, andado sobre as águas, nós precisamos e devemos confiar nele. O milagre em que Jesus andou sobre as águas, nos ensina algumas importantes lições. Em primeiro lugar, com esse milagre aprendemos a confiar no Senhor
E por quê? Porque muitas das vezes nós estamos no meio de uma tempestade, remando contra o vento forte, e uma sensação de abandono toma conta dos nossos corações. Mas o nosso Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. Mesmo que às vezes as trevas da noite tentem nos impedir vê-lo, Ele continua com seus olhos sobre nós. Ele está acompanhando nossa embarcação do alto de um monte. E no Monte Sião celestial está o trono de Deus. O Monte Celestial é onde Ele governa todo o universo. Hebreus 12, 22 e 23, Apocalipse 14, versículo 1 e Apocalipse 21, 10. Em segundo lugar, esse milagre nos ensina que Deus age num tempo oportuno de acordo com a sua vontade soberana. Os discípulos passaram horas remando contra o vento. E se fosse de acordo com a vontade dele, certamente Jesus teria chegado antes. Mas há o tempo certo para todas as coisas. Nada foge do propósito de Deus. Por mais que não compreendamos, o fim último de todas as coisas é a glória de Deus. Ele é o Senhor da história. Em terceiro lugar, até mesmo a tempestade tem sua finalidade no plano soberano de Deus. Os discípulos precisavam aprender uma lição. Eles precisavam ter sua fé fortalecida no Senhor. Existem lições que só podem ser aprendidas em plena tempestade, em meio às dificuldades. Porém, não importa se o vento forte, porventura, acaba nos levando para longe da margem. As águas do mar da vida não são um problema para Deus. E no momento certo, o nosso Redentor vem caminhando sobre as águas. O profeta Naum escreve o seguinte, abre aspas, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Naum 1:3. Então, meu irmão, podemos descansar na certeza de que as mais altas ondas, aquelas que algumas vezes até cobrem o nosso barco, sempre estarão debaixo dos pés do nosso Deus. Jesus anda sobre as águas em nossa direção e nós devemos recebê-lo como o verdadeiro Filho de Deus, de quem somos completamente dependentes. O salmista diz assim, elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Derrame bênção sobre a sua vida. Nessa manhã eu mando um abraço muito especial para José, meu amigo, filho da Vanessa, ali em Balneário Pissarras. Que o Senhor te abençoe, José. Abençoe seus irmãos e irmã. Abençoe sua mãe. Abençoe todos os seus familiares. Amém? Mando um abraço para minha irmã Maria do Carmo, lá em Camaragibe, todos ali da Vila Inabe, Jardim Primavera. Mando um abraço para o Flávio, meu mano em Cristo, meu vizinho, meu amigo. Mando um abraço para o pastor Marcos Lacerda, pastor Nilo Faustino e tantos aqueles que nos acompanham. Deus abençoe, graça e paz.